Bem-vindos novamente. Vamos dar continuidade ao capítulo 9, que trata das ligações, né, químicas, ou seja, conceitos básicos de ligações químicas. Esse capítulo é do livro de Cheng, Raymond Cheng. Essas apresentações são da editora e do autor. Estamos apenas colocando a narrativa. Acreditamos que essas apresentações são bastante representativas do assunto e abrangentes, né? E cobrem todo o conteúdo do livro. E, no caso, para aqueles que querem obter informações adicionais, podem, né, adquirir o livro Raymond Cheng e estudar pelo livro ou obter nas bibliotecas. Vamos dar continuidade aqui, então, a esse exercício, né, um exemplo de resolução de exercício. Aqui estamos tratando de regras de octeto expandidas, ou seja, a regra do octeto é uma regra que diz, né, que todo átomo tende a ter 8 elétrons na última camada. Seria a configuração dos gases nobres, todos eles têm 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, né, logicamente. E existem átomos que têm tendência a ter configuração do hélio também, né, que é o hidrogênio, que só tem uma camada, a camada K, e para essa camada ficar completa, precisa de apenas 2 elétrons. Então o hidrogênio precisa ganhar um elétron, né, para adquirir a estabilidade, né, de um gás nobre, a configuração eletrônica de um gás nobre. O lítio precisa perder um elétron para também ficar isoeletrônico com o hélio, né, ter o mesmo número de elétrons do hélio. O berílio também faz isso, né, perdendo 2 elétrons no caso. O boro precisaria 3, já é um pouco excessivo. Mas são tendências que os átomos possuem de adquirir essa configuração que, por sua vez, né, os elétrons ocupam, né, locais na eletrosfera que são mais estáveis, né, em termos aí de blindagem, em termos de distância do núcleo, né, questões aí mais complexas, mas que se resumem a simples regras, né, são essas aí. Bom, nesse caso aqui existem algumas exceções à regra. No caso, o berílio, por exemplo, só pode perder 2 elétrons, mas ele também compartilha esses 2 elétrons, né? Ele compartilha para formar 2 ligações covalentes. Em vez de perder os 2 elétrons, ele acaba compartilhando esses 2 elétrons e forma uma molécula, né? O lítio. O boro faz a mesma coisa. O boro só tem 3 elétrons na última camada, ele pode perder esses 3 elétrons, mas ele também pode compartilhar. A diferença entre uma ligação iônica e um compartilhamento de elétrons é quando a diferença de eletronegatividade entre um átomo e o outro, que entram nessa ligação, for superior a 2, e para saber a eletronegatividade de cada um, você olha lá, tem uma tabela de eletronegatividade, né? Cada um pode consultar, ninguém precisa saber decor esses valores. Então você consulta lá. O valor da eletronegatividade do flúor, por exemplo, é 4, é o elemento mais eletronegativo da tabela. E lembrando que o conceito de eletronegatividade é a tendência que os átomos têm de atrair elétrons em uma ligação química, né, já lá, né, na forma de uma molécula. Porque existe, né, afinidade eletrônica, que é a tendência que o átomo tem de, né, receber um elétron extra, né, no estado gasoso, o átomo lá sem a influência de vizinhos, né, átomos vizinhos, ele estaria isolado no estado gasoso. E qual é a tendência exclusivamente dele receber um elétron extra? Isso é afinidade eletrônica. Agora na molécula, a eletronegatividade já é na molécula, é a tendência dele puxar o elétron. Não tem como ser calculada, né, enquanto que na afinidade eletrônica existe um cálculo, né, existe como medir experimentalmente. O potencial de ionização é outra informação importante, que é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo, né?
Então também é uma informação importante. E a eletronegatividade é uma informação que foi obtida de forma, né, mais empírica, ou seja, não foi experimental. Mas está lá os valores na tabela periódica. Então você pega dois átomos que estão se unindo, né, né, e quer perder elétrons ou compartilhar elétrons com outro, né, átomo, você calcula, né, você verifica a eletronegatividade de um, está lá na tabela, e do outro. Se a diferença de eletronegatividade, né, entre eles for superior a 2, se considera que a molécula é iônica, ou seja, o elétron é efetivamente transferido de um átomo para outro, se formam cátions e ânions, e eles passam a se atrair, né, por atração elétrica. Agora, se for inferior a 2, se torna uma molécula polar, eles ficam compartilhando o elétron, só que de forma desequilibrada. Um deles atrai mais os elétrons do que o outro. Então os elétrons ficam a maior parte do tempo nas proximidades do elemento mais eletronegativo, que normalmente é o elétron que tem mais afinidade eletrônica, que tem maior potencial, né, de ionização, que tem mais dificuldade de tirar elétron dele, né, e que tem tendência de receber elétron, e tem mais eletronegatividade. Então eles se formam uma molécula polar. E se os dois átomos tiverem a mesma eletronegatividade, né, dois átomos iguais, dois átomos de hidrogênio, formam uma molécula de hidrogênio, daí a molécula é apolar, porque daí a ligação não é desequilibrada. Os elétrons estão, né, igualmente compartilhados. Essas ligações mais equilibradas são mais estáveis, são mais difíceis de serem rompidas. E as ligações mais desequilibradas costumam ser mais fácil de houver um rompimento heterolítico, tá? Não é homolítico, não. Um rompimento homolítico, por exemplo, da molécula de ácido fluorídrico, ela tem uma energia de ligação muito elevada, porque o flúor está recebendo um elétron e ele tem muita afinidade eletrônica, então ganha muita energia, né? Ao receber um elétron, ele libera muita energia. Mas se você tentar romper a molécula, né, de ácido fluorídrico homoliticamente, é difícil, porque o flúor não vai querer perder o elétron que ele já praticamente ganhou do hidrogênio, por exemplo. Bom, dito isso, que é uma espécie de revisão, vamos seguir aqui então nos exemplos de estruturas de Lewis, né, de regras, né, do octeto expandido, ou seja, acontece, como vimos, certos compostos, né, certas moléculas que fogem da regra do octeto. Algumas são menos, né, tem menos elétrons do que 8, que é no caso, já vimos alguns exemplos, no caso hidreto de berílio, né, cloreto de alumínio, cloreto de boro, iodeto de alumínio, já vimos esses casos. Então por quê? Porque o alumínio só tem 3 elétrons, ele só pode compartilhar 3, os elétrons que ele tem na última camada. Ao compartilhar 3, ele fica com 6, né? Cada compartilhamento ele ganha um elétron, que é contado como sendo dele, porém vem do átomo vizinho. Então ele dá no total 6. O berílio só tem 2 elétrons na última camada. Se ele compartilhar esses 2 elétrons, ele contabiliza, né? Cada elétron que ele compartilhar, ele ganha mais um, né? Então fica com 4. Então são regras em que existe um número menor que 8, né, na última camada, né, mesmo depois de compartilhado. Isso acontece com o berílio, com o lítio, com o boro, que tem poucos elétrons na última camada. Agora, elementos da família, né, do terceiro período em diante, como, né, o oxigênio não, o oxigênio está no segundo, boro, carbono, nitrogênio, todos estão no segundo. O próprio flúor está no segundo período. Então, nesses não acontece a expansão, né, da regra do octeto. Mas a partir do terceiro período, né, e do lado direito, os não metais, né, você vai encontrar lá o enxofre, né, o fósforo, né, e inclusive aí o cloro e todos mais. Esses elementos podem ter a regra do octeto expandida. Tá? Por exemplo, o enxofre que nós estamos vendo aqui, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, se ele compartilhar os 6 elétrons,
né, ele acaba tendo um número muito maior, né? Aqui nós estamos falando do fósforo, né, que também pode sofrer expansão. O fósforo está central aqui. Ele pode ter 5 elétrons na última camada, assim como o nitrogênio, ele está abaixo do nitrogênio na tabela. Então, na família 5A, né? Então, esses elementos têm 5 elétrons na última camada. O nitrogênio não faz isso porque está no segundo período, mas o fósforo e os demais elementos, né, dessa família 5A abaixo, né, inclusive o fósforo, né, todos eles abaixo do nitrogênio, podem ter, né, ligações expandidas, aí, a regra do octeto expandido. Então ele só tem 5 elétrons, né, logicamente vai compartilhar os 5 elétrons, vai ficar com 10. Né? Note que aqui tem um par compartilhado, aqui tem um par, outro par, dá 10 elétrons. Então ele ultrapassou os 8. É um composto gasoso reativo, tá certo? É reativo, isso daí né, muito corrosivo, se reage quimicamente, ele ataca as substâncias e produz aí reações químicas, né? Por causa do flúor, né? O flúor é um agente muito oxidante e no caso, se encontrar elétrons disponíveis, ele prefere capturar elétrons mais fáceis do que os que eles estão compartilhando aqui com o fósforo. Bom, vamos ver então o que é para fazer. Desenhe a estrutura de Lewis para o pentafluoreto de fósforo. Tá aqui, já está fácil, né? Você coloca como que se faz. Já vimos exercícios desse tipo, como que se constrói os compostos, né, as estruturas de Lewis. Né? Você coloca o elemento menos eletronegativo no centro e os elementos mais eletronegativos no seu entorno. Então aqui nós temos 5 flúor para colocar no entorno. Colocamos aí, né? Notem que a estrutura de Lewis é planar, né? No papel. Coloca lá, você tem que colocar o fósforo com seus elétrons, né? São 5 camadas de valência, e o flúor com seus elétrons no entorno do fósforo. Aqui. Coloca o fósforo central, porque é o elemento que pode fazer mais ligações. Notem que o flúor, mesmo tendo muitos elétrons na última camada, ele né, não faria tantas ligações. Quem faz muitas ligações é o elemento menos eletronegativo, ou seja, no caso aqui o fósforo, né? Mesmo o enxofre, no caso, quando for o caso. Está aqui, então, no qual 5 átomos de flúor estão ligados ao átomo central de fósforo. Vamos ver. Estratégia. Note que o fósforo é um elemento do terceiro período. Eu falei que tem que ser do terceiro período em diante, né? Terceiro, quarto, quinto. Isso não acontece. A expansão da regra do octeto não vale para elementos do segundo período e menos ainda para o primeiro. Que no caso do primeiro só serve a regra do dueto, né? Hidrogênio e hélio. Seguimos o procedimento dado, né, nos exemplos 9.5 e 9.6 para desenhar a estrutura de Lewis e calcular a carga formais. Então, isso aí é bom praticar. Se constrói a estrutura de Lewis, como já vem sendo feito, e depois calcula as cargas formais, vai dar 0 para todo mundo, 0 para conferir se foi feita alguma coisa errada. A carga formal é apenas um artifício, né, para se constatar se está tudo certinho. Se você coloca uma carga formal positiva em cima do flúor, isso não está certo. Como que o flúor vai ficar com uma carga positiva, né? Então, uma carga negativa até poderia ser. Mas de preferência, né, como já foi explicado, entre uma estrutura que você obtém sem cargas formais 0 para todo mundo, e uma estrutura que você obtém cargas formais, a mais compatível com a realidade é aquela que não tem carga formal em nenhum átomo. Né? Então, é uma regra que serve para a construção dessas estruturas. Resolução. As configurações eletrônicas das camadas mais externas para o fósforo e para o flúor são, respectivamente, 3s2, 3p3. Né? Olhem, essas configurações são típicas, né? Quando estudamos tabela periódica, já vimos. O bloco S acaba em S1, né? Família 1A acaba em S1. Família 2A acaba em S2. Família 3A, que é do boro, alumínio, galho, índio, tá? Que lá acaba em 3S,
né, no caso S2, né, depende do período, né, S2P1, depois vem S2P2, que é a família do carbono, depois vem S2P3, que é a família do nitrogênio e do fósforo que está aí. Vai até, né, passa lá pelo flúor, que é S2P5, e daí chega aos gases nobres que tem as camadas e subníveis completos, S2P6. Né? Bom, assim, o número total de elétrons de valência é 5. Total de elétrons de valência, né? São 5 para o fósforo, né? E cada flúor tem 7, né? Então são 5 vezes 7. No total tem 40 elétrons que você tem que depois contabilizar e ver se está tudo certo. O fósforo, como o enxofre, é um elemento do terceiro período e, portanto, pode, né, ter um octeto expandido. Então, perfeito, ele é do terceiro, assim como o enxofre. Né? Tá aqui, coloca o fósforo no centro, coloca os flúor nas periferias aqui, no entorno, e daí você coloca os elétrons. Já colocou os elétrons, já fez ligações. Você liga com uma ligação simples a princípio, né, o elemento central a todos os elementos que você colocou no entorno, no caso o flúor. Faz uma ligação simples entre todos eles. E no caso a gente pode fazer até 5, claro, porque o fósforo tem 5 elétrons. Né? Mas tudo bem, fizemos 5. Agora é só contar os elétrons, ver se está tudo certo. Né? Note que não há cargas formais no fósforo e no flúor. Isso é importante. Né? Isso é um bom indício, né? Um bom sinal de que você não fez nada errado. Lembre-se que para calcular a carga formal você pega, por exemplo, o fósforo. Número de elétrons de valência, 5. Tudo bem, daí você começa a subtrair. 5 menos pares de elétrons não compartilhados do fósforo. Não tem nenhum. Né? No flúor tem 3 pares aqui. Né? Mas no fósforo não tem nenhum par de elétrons não compartilhados. Ele usou todos os elétrons que ele tinha. Então, menos 0. Né? Não tem nenhum 0. E menos ainda, né? 5, que é o total de elétrons de valência. Menos, né? Número de elétrons não compartilhados. 0. Né? Não tem. E menos a metade dos elétrons que ele está compartilhando. Ele tem quantos elétrons ele está compartilhando? Está compartilhando um par aqui, outro par aqui, outro par aqui, outro par aqui, outro par aqui. Está compartilhando, né, 5 pares, são 10 metades disso, né? Então menos a metade. Metade disso é 5. Então fica 5 menos 5 que dá 0. Realmente a carga formal do fósforo é 0. Agora verifique você mesmo para o flúor, usando essa regra, carga formal, né, de cada. Faz para um que os outros são todos idênticos. Né? Pratique aí a carga formal. Bom, verificação. Então essa é a estrutura de Lewis, está respondida a questão. Embora a regra do octeto seja satisfeita para os átomos de flúor, claro que essa 2, 4, 6, esse par aqui é um par de elétrons compartilhado que serve para ambos os átomos. Né? Você conta como se fosse do flúor e ao mesmo tempo conta como se fosse do fósforo. Então são 8 para cada átomo de flúor, tem 8 elétrons e ele está com a regra do octeto satisfeita. Né? Agora o fósforo ele tem 10, né? Cada par de elétrons, cada tracinho é um par de elétrons, dá 10. Então ele expandiu, né? Ele tem a regra do octeto expandida. Isso acontece, como dissemos, para elementos a partir do terceiro período. Né? Pode acontecer essas coisas. Outro exercício. Desenhe uma estrutura de Lewis para o íon sulfato. Tá? Ó, tem S2, né? Carga negativa agora, é um íon. Né? Um ânion, né? Um ânion poliatômico. Né? Um ânion formado de 4 átomos de oxigênio e um de enxofre, e a carga total é menos 2. No qual, né, os 4 átomos de oxigênio estejam ligados ao átomo central de enxofre. É claro, só tem oxigênio e enxofre, imagine. 4 oxigênio e um enxofre. Você tem que colocar o enxofre no centro, né? Ele é menos eletronegativo. Notem sempre, o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela. Só tem o flúor que é mais eletronegativo que o oxigênio. Certo? Então o oxigênio ele sempre vai na periferia. Né? A menos que ele esteja ligado com o flúor, mas o flúor dificilmente vai se ligar com o oxigênio. São poucos exemplos. Então o mais comum, né? Então você coloca o enxofre aqui no centro, cerca ele de oxigênio e coloca os elétrons, né? Os elétrons de valência, em todos eles, vamos ver. Estratégia.
Note que o enxofre é um elemento do terceiro período, então pode ter, né, a regra do octeto expandida, tudo bem. Seguimos o procedimento dado nos exemplos 9.5 e 9.6 para desenhar a estrutura de Lewis e calcular as cargas formais. Aquele procedimento clássico, né? Colocamos o enxofre no centro, cercamos de oxigênio, colocamos os elétrons de valência no oxigênio, os 6, né? São 6 elétrons em cada oxigênio. E no enxofre também são 6. E depois você pega, né, qualquer um desses elétrons, faz uma ligação única, tá? A princípio única com cada oxigênio, uma ligação simples com todos os oxigênios. E depois você verifica se está todo mundo, né, com a regra do octeto completa. Se não tiver, daí você começa a colocar ligações duplas, né? Escolhe aí uma ligação dupla para... Você tem que satisfazer a regra do octeto, principalmente para o oxigênio, porque o oxigênio sim obedece à regra do octeto, ele está no segundo período, né? Ele não tem expansão e nem redução da regra. O elemento oxigênio, o flúor também, né? Essa regra do octeto a rigor. O cloro, né? Bom, o cloro pode ter também, mas porque está no terceiro. Mas o flúor, o oxigênio, sempre obedece à regra do octeto, né? Ele está no segundo período. Não tem como ele ter regra do octeto reduzida, porque ele já tem 6 elétrons, o oxigênio. O flúor tem 7. Então eles não têm como ser expandida, porque eles já estão, né, no segundo período, não tem como expandir, porque eles não têm camada D, né? A expansão se deve às camadas D, que tem 10 elétrons na camada D. Só começa a ter camada D, subnível D, né, a partir do terceiro período, certo? Então você coloca os oxigênios, e depois você coloca uma ligação simples em todos, e você tenta fazer com que o oxigênio tenha os octetos completos. As cargas negativas, ó, tem duas cargas negativas. Você não vai dar para o enxofre, né? Certo? Quem que é o elemento mais eletronegativo? O oxigênio. Então a carga negativa tem que ficar sobre oxigênios. Você pode... É claro que você não vai colocar as duas cargas negativas num único oxigênio, porque as cargas negativas também se repelem, né? Por que um oxigênio seria especial para receber duas cargas e os outros ficarem sem nada? Então, você escolhe dois oxigênios quaisquer aqui e coloca uma carga negativa em cada um deles. Pode ser esse da esquerda, o da direita, ou de cima, ou de baixo, enfim, qualquer dois, uma carga negativa para cada um. Isso aí são né, intuitivos, né, essas ideias, né, mas a gente segue e formaliza. O passo 1, então, né, coloca o enxofre no centro, cerca de oxigênio, tudo bem. Passo 2, o oxigênio e o enxofre são ambos elementos do grupo, né, da família 6A, o grupo 16, né? Quando se fala de 16, é porque ele desconta os 10 né, elementos de transição, né, os metais de transição ali, que tem 10, que justamente corresponde ao preenchimento do subnível D, né? E depois começa, né, 11 seria do boro, né? Depois vem, né, 12, 13, 14, 15, até 16, depois 17, 18, que seria né, o último período, que seria dos gases novos, seria o período, né, o grupo, né? Grupo 18, nas colunas verticais, grupos ou famílias, né? São 18 grupos ou famílias ali. Então ele está no 16. 16 é a mesma coisa que 6A. Né? E, portanto, tem 6 elétrons de valência cada. Está, né? Na 6A, 6 elétrons. Tanto o enxofre quanto o oxigênio. Então você coloca 6 aqui, ó, em volta de todos eles, né? E faz um tracinho, né? Certo? Um tracinho aqui. 2, 4, 6. Um tracinho. Bom, incluindo as duas cargas negativas, temos de dar conta de um total de 6, né? São 4 oxigênios, cada um com 6 elétrons, vai dar, né, 4 vezes 6 dá 24. Depois tem os 6 elétrons do enxofre, que está aqui no centro. No total, então, seria 5 vezes 6, né? 5 vezes 6, porque são todos com 6 elétrons na última camada. São 5 elementos do mesmo grupo. Né? Está diferenciando aqui 6 do enxofre e 4 vezes 6 dos oxigênios. E depois mais 2 elétrons que são do íon, né? Certo? No total são 32 elétrons que estão aí nas camadas mais externas, né? desse ânion poliatômico.
Então, existe 32 elétrons periféricos desses átomos, né? Nas camadas de valência. Desenhamos uma ligação covalente simples entre todos os átomos, né? Uma ligação simples entre todos eles, né? É assim que começa, né? Uma ligação simples. A seguir mostramos a carga formal, né, dos átomos de enxofre e oxigênio. Se você pegar aqui, depois de feito uma ligação simples, você pegar e for ver as cargas formais, né, você vai ver que cada oxigênio tem uma carga negativa, né? Por quê? Como que se calcula a carga formal? É o número total de elétrons que está desenhado, tem 6, né, a valência, né, do átomo, que é 6, o oxigênio é 6, é o número de elétrons da última camada. Depois você subtrai o número de elétrons, pares de elétrons, né, que não estão sendo compartilhados aqui no desenho. No desenho você colocou 6 elétrons não compartilhados. Então você pega 6, que é a valência do oxigênio, subtrai 6, que são os pares não compartilhados. Já dá 0. Né? Depois subtrai ainda, no caso aqui, a metade né, do número de ligações que ele está fazendo. Que é está fazendo né? Ele tem um par de elétrons aqui, metade de um par de elétrons é 1. Certo? Cada tracinho desse é um par. Então você conta quantos pares o oxigênio tem. Um par. Metade de um par é 1. Então, menos 1. Esse aqui vai ficar com menos 1, esse aqui mesma coisa, esse aqui mesma coisa. E o enxofre? O enxofre você faria o seguinte, mesma história. Elétron de valência do enxofre, 6. Subtrai os pares não compartilhados. Não foi colocado nenhum par compartilhado aqui em volta do enxofre. Então, menos 0. Depois ainda menos a metade dos elétrons que ele está compartilhando. Ele está compartilhando um par aqui, um par aqui, um par aqui. 8 elétrons, metade disso é 4, menos 4. Então você tem 6 elétrons de valência do enxofre, menos 0, que é os pares não compartilhados, que ele não estava desenhado nenhum para ele aí, e menos 4, que é metade dos 8 que ele está compartilhando. Vai dar mais, né, mais 2. Certo? Repare que podemos eliminar algumas das cargas formais né, do SO2, do sulfato, ao expandir a regra do octeto. Porque se você deixar assim, a regra do octeto está bem para o oxigênio, né? Tem um par aqui, um par aqui, um par aqui, esse par dá 8 para... Essa regra do octeto está satisfazendo todo mundo aí. Só que tem um monte de coisa errada. Note que apesar de você ter feito essa estrutura, né, que é um artifício, né, para chegar à estrutura real, você faz esse artifício aí. Uma ligação tal, mas note que aqui você tem um par, outro par, outro par, o oxigênio também tem um par, está com um octeto, né? Esse aqui também um par, um par, tá? Esse tracinho é outro par compartilhado. Todo mundo está com o octeto completo aí, mas não está correto, porque muitas cargas formais, né? Muitas cargas formais. Você pode reduzir um pouco dessas cargas formais fazendo, ele está sugerindo aqui, fazendo uma dupla ligação, expandindo, e temos que expandir a regra do octeto para fazer isso. Expandindo a regra do octeto para o átomo de enxofre, tá? Então, se você pega um desses oxigênios quaisquer, que são todos equivalentes, e pega um par deles, né? Pode ser de qualquer um deles, e transforma numa ligação dupla aqui, tá vendo? Agora, continua estando com a regra do octeto, né, satisfeita pelo oxigênio. Ele tem um par aqui, 2 pares aqui, né? Cada tracinho é um par, está com o octeto completo. O oxigênio inferior, mas podia ser o da esquerda ou direita, né, quaisquer, faz o mesmo. Você pega esse par aqui, né, o par que está aqui, coloca aqui para fazer uma dupla. Note que está todo mundo com o octeto completo. E agora está tudo certo, notem. Né? Ficou só uma carga negativa sobre o oxigênio da esquerda, uma carga negativa sobre o oxigênio da direita, que são duas, né? Cargas negativas tem que haver. E você eliminou as cargas, né, sobre o enxofre. As cargas formais, tá? Formais. Essas aqui são cargas formais. Não vamos confundir com o número de oxidação, que é outra coisa, né? Diferente. A gente vai ver mais para frente. Eu acho que a gente já viu, né? Número de oxidação já foi visto. Então, no número de oxidação você tem que, né, cortar essas ligações aqui e deixar os pares de elétrons, fazer de conta, né, que você está quebrando essas ligações aqui, e deixa sempre os pares de elétrons com o elemento mais eletronegativo. Então aqui o enxofre ia perder todos os elétrons que ele tem, ia perder esses dois aqui para o oxigênio, ia perder mais dois aqui para, né, esse oxigênio, os dois que ele está compartilhando.
ia perder um aqui, que ele está compartilhando para esse oxigênio, ia perder o outro para o outro oxigênio, por quê? A gente, né, para número de oxidação, recordando, né, se entrega os elétrons para o elemento mais eletronegativo com quem o átomo está ligado, caso o oxigênio. Então ele ia perder 6 elétrons, ele ia perder todos os elétrons, o número de oxidação dele aqui seria 6, né? É 6, né? Tá certo? E os oxigênios são sempre menos 2, né? Ele ia ficar com os elétrons. Esse oxigênio aqui ia ficar com 2 elétrons do enxofre, esse daqui de baixo com 2, esse daqui já tem um elétron, ia ficar com mais um aqui que ele está compartilhando, esse daqui também já tem um elétron, ia ganhar mais um aqui. Ou seja, os elétrons seriam perdidos para os oxigênios, um total de 6 elétrons que o enxofre teria, o número de oxidação do enxofre seria 6. Mas carga formal é outra história, né? Carga formal você faz aquela continha, elétrons de valência do elemento, né? O enxofre é 6, né? Eu subtrai os pares não compartilhados que ele tem, certo? Aqui o enxofre não tem nenhum par não compartilhado, menos 0, portanto, e ainda, né, continua, esses 6 que é elétrons valentes, menos 0, menos metade dos elétrons que ele está compartilhando. Ele está compartilhando 12 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pares. 12 elétrons. Metade de 12 é 6. Então, menos 6. 6 menos 6 dá 0. Ele está com carga formal 0. Carga formal. Então, carga formal é usado, gente, simplesmente para facilitar a construção dessas estruturas de Lewis aqui, né? Certo? Então, aqui você tinha carga formal mais 2, né? E muitas cargas negativas, né, sobre os oxigênios. Você resolveu isso. Então essa daqui é uma estrutura que tem que ter pelo menos 2 cargas negativas, né? Não tem jeito, porque é um ânion. Então o ideal é você construir estruturas que tenham o menor número possível de carga formal. E aí o menor número de carga formal é menos 2, porque é a própria carga, né, formal do ânion. Então essa é a estrutura do fosfato. Sulfato. Notem que do jeito que fizemos aqui, o enxofre está com o número de elétrons, né, da camada de valência expandido. Ele tem 12 elétrons, né, são 6 tracinhos. Né, cada tracinho é um par, tem 12 elétrons compartilhados. Então, isso também mais um exemplo. A questão de qual destas duas estruturas é mais importante, né? Isto é, aquela na qual o átomo de enxofre obedece à regra do octeto, mas tem mais cargas formais, ou aquela na qual o átomo de enxofre expande o seu octeto, tem sido objeto de debate entre os químicos. Em muitos casos, apenas cálculos elaborados da mecânica quântica poderão fornecer uma resposta mais elucidativa. O tema é um pouco polêmico ainda, mas pelas regras, né, nós temos considerado assim, vantajoso ter menos cargas formais, né? Mas tudo bem, existe aí discussões, né? Nesta fase de seu aprendizado, você deve entender que ambas as representações são estruturas de Lewis válidas e você deve ser capaz de desenhar ambos os tipos de estruturas. Uma regra útil ao tentar minimizar as cargas formais expandindo o octeto do átomo central, adicione apenas as ligações duplas suficientes para igualar a carga formal sobre o átomo central, né, a 0. Note que ali o átomo central ficou com carga 0 no segundo exemplo. Mas a primeira opção também não estaria errado, segundo, assim, por ser uma questão polêmica, né? Assim, a seguinte estrutura daria, né, cargas formais sobre o enxofre, né, menos 2. Essa aqui é uma segunda estrutura, uma carga formal menos 2. Você colocaria uma dupla aqui, né? Estariam, né, os oxigênios ainda estão com os octetos completos, né, certo? E realmente existe aí uma problemática, porque se você coloca duplas aqui com os oxigênios nas verticais, né, esse primeiro e esse segundo aqui com ligação dupla, e os das laterais aqui com ligações simples, como tinha sido representado, teoricamente as ligações duplas são mais curtas e as ligações simples são mais longas, né? São átomos que ficam mais distantes quando unidos por ligação simples. Acontece que o sulfato tem todos os 4, né,
os 4 átomos estão à mesma distância do enxofre, então teria que ter uma explicação, ou seria essa estrutura aqui, né? Ou seria aquela estrutura, né, o que mais corresponde à realidade, né, do sulfato, é que, ou aquela primeira estrutura, certo? Existe realmente aí essa questão. Agora, se você colocar desse jeito aqui, vai dar, são dois pares aqui, mais dois, mais dois, mais dois, são no total 4 pares, né? Aliás, 8 pares, né? 8 pares vai dar 16 elétrons em volta do enxofre, né? 16 elétrons em volta. E o enxofre acaba tendo carga menos 2, né? Isso aqui não dá certo, não. Seria melhor aquela primeira, né? Aquela primeira proposta que tem uma ligação simples para todos eles, né? Que lá ainda seria mais adequado. Que são consistentes com as eletronegatividades, né? Assim a seguinte estrutura daria cargas formais sobre o enxofre menos 2 e 0 sobre o oxigênio, que são inconsistentes com as eletronegatividades desses elementos e, portanto, não deve ser incluída na representação do S. Essa aqui não dá para colocar porque coloca carga negativa sobre o enxofre. Sabemos que o enxofre ele é menos eletronegativo, ele não vai ficar com os elétrons dos oxigênios, né? Quem vai ficar com as cargas negativas são os oxigênios. Então, a melhor possibilidade talvez seja aquela primeira, é o que pelo menos coloca carga positiva sobre o enxofre, tudo bem, coloca carga negativa sobre todos os oxigênios, mas pelo menos a distância de todos eles, né, de todos os oxigênios ao enxofre é igual, como ocorre na prática, né? Experimentalmente se determinou que a distância dos 4 oxigênios é a mesma. Então não existe uma dupla em um deles e uma simples em outro, né? Então a estrutura que mais corresponde a isso é aquela que está lá no início. Bom, mais um exemplo aqui. Desenhe uma estrutura de Lewis do composto do gás nobre xenônio. Está aqui o xenônio no centro. O tetrafluoreto de xenônio, no qual todos os átomos de flúor estão ligados ao átomo central do xenônio. O xenônio, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela, né? Tem eletronegatividade 4. Então, ele tem que ficar na periferia. O xenônio ele está ligado com vários átomos de flúor, né? Então ele tem que estar no centro. O flúor não pode se ligar com vários. Se ele se ligar com ele mesmo, eles formam uma molécula. Ele não liga-se com mais ninguém. Ele só pode ligar uma vez. Se você pega um flúor e liga com outro, pronto, ele já não fica ligado com mais nada. Então só pode estar ligado, todos os flúors, só pode estar ligado a um átomo central de xenônio, certo? Então tá aí, não tem outra maneira, né, de você desenhar essa estrutura, no qual todos os átomos estão ligados. Então é para desenhar a estrutura de Lewis. Então seguimos a regra, né? Colocamos o átomo central, colocamos os elétrons, né, de valência de todos eles, fazemos uma ligação simples a princípio e vamos ver. Estratégia. Note que o xenônio é um elemento do quinto período, portanto ele pode ter a regra do octeto expandida, né, no xenônio. Seguimos o procedimento dos exemplos 95 e 96 para desenhar a estrutura de Lewis e calculamos as cargas formais. Então coloca o xenônio no meio, aí você tem, né, 8 elétrons por xenônio, sabemos que ele tem, né, gás nobre, ele tem 8 elétrons na última camada, o flúor tem 7, então são 7 para cada flúor, vai dar 28, né, são 4, mais 8 do xenônio, 28 com 8, né, 36. 36 elétrons, está aqui. Tudo bem. Fazemos uma ligação simples em todos eles. Ó, 2 elétrons aqui, 2 elétrons. Você sempre se atém a completar o octeto do elemento periférico, tá? Faz de um jeito para completar o octeto com o átomo periférico. Eu tenho 2 com 2 com 2. Você faz a ligação simples e você tem o octeto completo para o flúor, né? Que é o elemento mais eletronegativo, mais exigente, portanto. Tem aqui 2, 2, 2, faz uma ligação simples, 2, 2, 2. Então, dos 8 elétrons que o xenônio tem, ele gastou 4 em ligações simples. Um aqui para fazer uma ligação compartilhada, outro aqui para fazer ligação compartilhada, outro aqui, outro aqui. Gastou 4 para fazer ligações compartilhadas e ainda ficou com 2 pares não compartilhados. Agora, se você calcula as cargas formais, você vai ver que vai dar 0 para todo mundo, né? Então, essa estrutura é uma estrutura compatível, né? Quanto menos cargas formais tiverem, melhor.
Vemos que o átomo de xenônio tem um octeto expandido, né? Agora a gente olha só. Quantos elétrons tem o xenônio, né? Tem um par aqui, outro par aqui, e mais 4 pares, né? Então vai dar quanto? 4 pares mais 2, são 6 pares, vai dar 12 elétrons, né? Então o xenônio está com 12 elétrons na última camada. É expandido, portanto, né? Ele pode, porque ele está no quinto período, né, da tabela. Então, ele pode, né, fazer isso. Ele está aí, perfeito, né? Bom, temos aqui uma substância muito interessante, que é o óxido nítrico, ou NO. É uma molécula que tem um número ímpar de elétrons, entende? Então, se é número ímpar, ele não pode, né, ter todos os elétrons compartilhados, porque para ser todos compartilhados tem que formar pares. Então, nesse caso, por ter um número ímpar, né, a molécula toda tem um número ímpar, vai ficar um elétron desemparelhado. Ao ficar um elétron desemparelhado, se sabemos que os elétrons, todos eles têm uma componente magnética, né, eles giram e formam um campo magnético. Esse campo magnético sempre é neutralizado pelo emparelhamento de outro elétron que tem spin contrário. Ao não ter o emparelhamento, então a molécula como um todo passa a ter um comportamento magnético. Então ela se diz paramagnética. Isso foi um grande triunfo, né, do modelo quântico do átomo, né, que conseguiu explicar o comportamento magnético de muitas moléculas. Então, ela tem um número ímpar de elétrons, certamente, consequentemente, tem que ser paramagnético. Ela é preparada colocando, né, nitrito de sódio, aqui está a reação iônica simplificada, nitrito de, né, só o nitrito e o nitrito, e os espectadores foram tirados, né, com um sal de ferro 2, né, ferroso, né, podia ser, né, acetato ferroso, sulfato ferroso, algo assim. Coloca um meio ácido sulfúrico, qualquer ácido, e esse gás começa a se formar. Então você pode gotejar a solução de ferro, né, solução ácida de um sal ferroso, sobre uma solução de nitrito de sódio, né, por exemplo. E daí vai começar a se formar gás. É um gás incolor, tem um ponto de fusão, de liquefação em torno de 150 e poucos graus, 156 graus abaixo de zero. Então ele sai aqui incolor e é borbulhado dentro da água, né, para eliminar qualquer, né, vestígio de outros gases. Daí, quando ele sai na superfície, ele já reage automaticamente com o oxigênio atmosférico. Ele é um gás muito reativo. E ele reage com o ar atmosférico, né, e gera, o oxigênio está aqui, uma molécula de oxigênio reage com duas moléculas de óxido nítrico, né, o NO, que vai se formando para formar dióxido de nitrogênio, né, dióxido de nitrogênio, que esse não está aqui a equação, dióxido de nitrogênio. NO2, certo? Se descobriu que essa molécula ela é produzida no nosso corpo, além de ser produzida na atmosfera também, né, nos relâmpagos, né, quando acontece raios, trovões, as descargas elétricas atmosféricas, além de produzir ozônio, como nossa atmosfera tem grande quantidade de oxigênio e nitrogênio, também produz esse óxido nítrico, né? Esse óxido nítrico produzido na atmosfera reage com o oxigênio da própria atmosfera e forma em seguida esse gás colorido aqui, bem avermelhado, que é o responsável pelo smoking fotoquímico, né, da atmosfera, aquela nuvem escura que às vezes se forma em torno das cidades, né, uma nuvem meio avermelhada, porque não é só dos raios e trovões, né, que acontece a formação também. No motor superaquecido, né, existe entrada de oxigênio e existe entrada também de nitrogênio. Então, além da combustão, o próprio oxigênio e o nitrogênio atmosférico, a alta temperatura, no motor e descarga, né, elétrica, explosão ali do motor, também produz óxido nítrico. Além do que, próprios combustíveis né, são combustíveis fósseis que possuem também resíduos aí, né, de compostos nitrogenados, que são, ao serem queimados no motor, também produz óxido nítrico. Esse óxido nítrico produzido no motor
produzido na atmosfera, né, acaba fazendo, né, produzindo esse smog. No nosso corpo, ele é produzido por diversos órgãos. Ele foi encontrado, né, no cérebro, produz, o intestino produz, o fígado, né, o pâncreas, as artérias produzem. E ele atua como um mensageiro químico. Né? Ele causa vasodilatação, relaxamento muscular, musculatura lisa. Então, ao causar vasodilatação, aumenta o tamanho dos vasos sanguíneos. Então, a pessoa que está tendo angina, né, que é uma espécie de dor por falta de oxigenação, né, os vasos do coração vão se fechando, não deixa o sangue passar e levar oxigênio para o próprio músculo do coração, né, que tem que ter ele tem uma irrigação sanguínea, né, uns vasos sanguíneos próprios que irrigam o coração, que levam oxigênio, que alimentam, né, os músculos do coração. Então, se esses vasos, que são as coronárias, né, se começam a ficar fechadas, né, vai se depositando material nas paredes, esclerosando, daí vai obstruindo a passagem. Então a pessoa começa a sentir dor, angina. Quem sofria disso era o Nobel, né, Alfred Nobel, responsável pelo prêmio Nobel, que inventou a dinamite. É o inventor da dinamite. Ficou muito triste, né, por ter inventado a dinamite, que era um artefato que serve, né, tem utilidade, mas estava sendo utilizado na guerra. Eles tomando o óxido nítrico serve para relaxar. É claro que não tem como você, né, inalar óxido nítrico. O que se usa é nitroglicerina, que é justamente a invenção do Alfredo Nobel. Não se sabia porque se tomando glicerina, nitroglicerina, que é um explosivo, né, acontece vasodilatação, que é o efeito do óxido nítrico. Acontece que a nitroglicerina, ela, no metabolismo do organismo, acaba produzindo, né, óxido nítrico, e o óxido nítrico é que é responsável pela dilatação das veias e de redução da dor da angina. Nobel tinha essa dor, mas se recusou a tomar, né, a dinamite, né, que seria o óxido nítrico. Né? A dinamite é apenas uma mistura de cerâmica, né, de argila, com nitroglicerina, que é um líquido. Então, porque a nitroglicerina no estado puro, no estado líquido, ela pode explodir espontaneamente. E as pessoas que tomam, às vezes, levam pequenas quantidades no gelo para, né, estabilizar melhor e colocam umas gotinhas na água e bebe nitroglicerina. Mas se tomava assim, ao menos. E não se sabia como funcionava, né? E apenas agora, mais recentemente, em 1996, começou a se descobrir esses mecanismos de vasodilatação. E também o óxido nítrico, ele atua, ele é uma molécula relativamente reativa, né, um pouco nociva, então ela também funciona como bactericida, ela tem um efeito assim de proteção, né, ela pode matar ou dificultar a vida de bactérias ou outros micro-organismos. É muito reativa, é como se fosse um agente oxidante, né? Ela também se liga à hemoglobina e, e acaba também tendo aí um efeito regulador da pressão arterial. Então são uma molécula muito interessante, né? Que a gente tem um número ímpar de elétrons, né? Ela também não obedece à regra do octeto, né? Porque acaba ficando um elétron desemparelhado aí, né? Seria um bom exercício praticar, fazer a estrutura de Lewis dela, né? E ver como que ela é. Bom, outro assunto muito importante, e para finalizar esse capítulo, seria as entalpias, né, de ligação. Então, a energia necessária para quebrar uma ligação. Né? Toda ligação química, para ser quebrada, precisa de energia. Os átomos estão ligados porque é mais estável. Né? Senão a ligação não se forma. Por exemplo, o gás nobre não se liga com nada. Né? Então não tem por que quebrar a ligação. Mas uma vez que a ligação tenha se formado, é porque existe uma estabilidade aí. Então, se você quebrar essa ligação, você gasta energia. Por outro lado, toda vez que uma ligação se forma, se
produz energia, né? O sistema perde energia porque adquire estabilidade. Então, para você quebrar ligações químicas, você tem que colocar energia. É um processo endotérmico, né? ΔH positivo. O sistema recebe energia para que a ligação se quebre. Agora, por outro lado, para você, né? Uma vez que para você quebrar. Agora, se você quiser formar uma ligação, né, vai produzir energia. Toda vez que uma ligação se forma, produz energia. Porque os átomos preferem ficar ligados, é mais estável ficarem ligados. E esse ganho de estabilidade se deve à perda de energia, normalmente. Né? Então, a formação de ligação é um processo exotérmico, né? Ganha estabilidade, libera energia. E a quebra das ligações exige, né, que você gaste energia. Então existe energia nessas ligações químicas, é uma espécie de energia, né, energia química pura, né? Seria uma energia do tipo potencial, está armazenado ali, né, como se fosse uma mola presa, pronta para ser liberada, né, para liberar sua energia para o sistema. Essa energia é aquela que está nos nossos alimentos, na glicose, né, que nós, durante o metabolismo, né, nós fazemos a queima da glicose. Certas ligações são mais estáveis do que outras. Então, quando você quebra as ligações iniciais da glicose, são ligações que contêm uma certa quantidade de energia. Quando você pega esses carbonos, esses hidrogênios que estão na glicose, né, que é formado de carboidrato, carbono, oxigênio e hidrogênio. Quando você pega esses carbonos, esses hidrogênios e liga ele com oxigênio para formar, né, CO2, que é o resultado da queima do alimento, as novas ligações têm muito mais estabilidade. Então, existe uma liberação muito grande de energia. São reações exotérmicas, né? Porque o ganho de estabilidade na formação das novas ligações é muito maior do que a estabilidade que havia nas ligações originais. Então, os produtos terão, né, menos energia. E essa energia extra é liberada para o ambiente, para o sistema. São reações muitas vezes espontâneas, né, às vezes explosivas. Então, existe energia nas ligações. Né, e a gente chama também, podemos tratar esse tema como entalpia, né, das ligações. Entalpia de ligação é a variação da entalpia necessária para quebrar uma dada ligação em um mol de molécula no estado gasoso. Então, é a energia que você gasta para quebrar, né? Você vai colocando energia, uma hora a ligação se quebra. Você mede quanto que essa energia você colocou para quebrar um mol, né, de ligações aí. Então aqui nós temos um exemplo, a ligação, né, a molécula de hidrogênio, H2, no estado gasoso, sempre encontra, né, umas condições padrões, estado gasoso para evitar a interferência de outras, né, de outras moléculas na vizinhança, poder influenciar, né, a reação. Então se faz no estado gasoso, depois desconta a energia necessária para transformar, né, a molécula no estado gasoso. Bom, se obtém aqui então que o hidrogênio no estado gasoso para se transformar em átomos no estado gasoso, uma quebra homolítica, tá? Uma quebra homolítica aqui que é cada átomo compartilhava um elétron. Quando você quebra, cada átomo fica com seu elétron, né? Porque existem rupturas heterolíticas, em que um átomo mais eletronegativo fica com os elétrons do outro. Daí não se trata disso. Se trata de fazer uma ruptura homolítica. Cada átomo fique com seu elétron do compartilhamento. Às vezes é muito mais, geralmente, né, no caso de átomos, moléculas polares, é muito mais fácil, né, por exemplo, né, ácido fluorídrico, é muito mais fácil você quebrar a ligação de forma heterolítica, né, deixar o elétron para o flúor, que ele ganha muito, ele tem uma afinidade eletrônica muito elevada, ou seja, ele ganha muita energia, tem muita energia, né, que é liberada aí ao ganhar um elétron de outro átomo que ele está ligado, no caso do ácido fluorídrico seria o hidrogênio. Agora, para você fazer uma ruptura homolítica, daí não. É mais difícil, porque você é obrigado, você força o flúor a devolver o elétron que ele praticamente tinha ganho, né? É um compartilhamento, mas que está muito desequilibrado. O hidrogênio está compartilhando elétron com o flúor, né, no ácido fluorídrico, mas o flúor é que está praticamente levando o elétron do hidrogênio. Então, se você fizer uma ruptura homolítica, vai precisar de muita energia.
Agora, se você for fazer uma ruptura heterolítica, é muito mais fácil. A quebra da molécula é muito mais fácil. Bom, então tá aqui um exemplo, né? O hidrogênio se quebra em dois átomos de hidrogênio. Ruptura homolítica. Cada átomo de hidrogênio fica com seu elétron. Olha, uma energia bem elevada. 436 kJ, né, por mol de, né, de ligações, né, de moléculas aqui de hidrogênio. É um valor elevado. Isso mede a estabilidade da molécula, né, certo? Quanto mais estável ela é, mais difícil é quebrá-la, né, destruí-la. Então, mais energia se gasta para quebrar a molécula. Ó, o cloro já tem menos energia, por quê? Né? É uma molécula maior. Os últimos elétrons, os que estão sendo compartilhados, elétrons de valência, né, que são do terceiro, no caso do cloro é o terceiro período, está lá no orbital 3, né, certo? Então os elétrons estão mais distantes. Existe blindagem, né? Existe uma eletrosfera interna né, que a carga nuclear efetiva sentida pelos elétrons de valência, né, não são tão grandes. E o hidrogênio não, o hidrogênio é um átomozinho pequeno, os elétrons de valência estão bem próximos do núcleo. Então tá, tem vários fatores, né? Então aqui já é bem mais fácil quebrar uma ligação do cloro, né? Para formar dois átomos de cloro, 242, quase a metade. O ácido clorídrico é né, é uma molécula, já não é uma molécula né, de dois átomos iguais, são átomos diferentes, né? São átomos, né, de hidrogênio ligado com cloro. Note que são 431,9. Daí fala assim, poxa vida, mas o ácido clorídrico não ioniza facilmente na água? Não tem uma tendência fácil de produzir íons H+? Sim, mas é uma quebra heterolítica, né? Aí sim, o cloro vai ficar com elétron. O cloro é um elemento que tem uma das afinidades eletrônicas mais elevadas. Então ele ganha energia, né? A afinidade eletrônica é o ganho de energia que né, aliás, a estabilidade, né, ganho de estabilidade que o cloro adquire ao receber um elétron extra. E é né, uma afinidade elevada. Então o cloro, né, ele tem uma tendência energeticamente favorável a ganhar um elétron. Aqui nós estamos falando de uma ruptura homolítica, daí sim, ó, 431. Forçar o cloro a ficar com seu elétron e não levar o elétron do hidrogênio. É isso que estamos falando. Então, a ruptura homolítica do ácido clorídrico é elevada. Agora, a ruptura heterolítica seria muito mais fácil, né? Porque você tem o ganho de energia, né? Aliás, a perda, né, de energia, o ganho de estabilidade com o cloro ganhando um elétron, porque ele tem a afinidade eletrônica elevada do hidrogênio. O oxigênio é um valor muito elevado, por quê? Porque o oxigênio é ligado a outro átomo de oxigênio por uma ligação dupla. Nós estamos falando de quebrar duas ligações, né? O oxigênio é ligado a outro oxigênio duplamente. Eles compartilham 4 elétrons, tá? Um oxigênio entra com 2, o outro oxigênio entra com 2, forma dois pares compartilhados, duas ligações. Então você está quebrando as duas, né? 498, bem elevado também, normal. Ligação dupla, explicável, portanto. O nitrogênio, ligação tripla, né? A gente sabe que o nitrogênio tem 5 elétrons, ele faz compartilhamento, 3 elétrons compartilhados. 3 elétrons de um, 3 elétrons do outro, né? Então aqui são 941, bem mais. É uma molécula muito, portanto, muito estável, certo? O oxigênio também é muito estável, né? Porque tem que quebrar duas ligações para romper. Então o nitrogênio é mais estável ainda. É por isso que as plantas, apesar de necessitar de nitrogênio, não conseguem utilizar o nitrogênio, porque teria que quebrar essas ligações, né? É difícil quebrar porque é uma molécula muito estável, ligação tripla. Lembre-se também que quanto maior número de ligações, mais próximos os átomos ficam. Os núcleos, né, ficam mais próximos. O comprimento de ligação é menor. Então, entalpia de ligação. Uma ligação simples é mais fácil de quebrar, tem uma entalpia menor que uma ligação dupla, que tem uma entalpia menor que uma ligação tripla. Também podemos dizer que, né, ligações entre átomos iguais costuma ser mais estável, mas isso depende, né? Nós vemos aqui que o ácido clorídrico não, né? Então, porque você está fazendo rupturas homolíticas, né? Tá certo? Tá aqui uma tabela, gente, com, né,
as energias, né, entre um átomo de hidrogênio e outro, está aqui o valor, entre o átomo de flúor, né? Para moléculas diatômicas, né? Moléculas diatômicas, ou seja, apenas dois átomos, um ligado com o outro, né? Ligação simples ou dupla, se consegue fazer, determinar experimentalmente com certa precisão. Agora, quando existe moléculas poliatômicas, a mesma ligação carbono-hidrogênio, aqui ó, carbono-hidrogênio, de um metano, né? Pode ser de um metano, pode ser de um metanol, né? Ou seja, ele pode ter outras ramificações. O carbono não está só ligado ao hidrogênio aqui, né? O carbono tem 4 ligações. Então, uma ligação carbono-hidrogênio, por sua vez, o carbono pode estar ligado a um oxigênio, pode estar ligado a outro carbono, pode estar ligado a um cloro, pode estar ligado a várias outras coisas aqui. E o fato de esse carbono estar ligado a outras, né, a outros elementos, uma molécula poliatômica, faz com que a ligação influencia a ligação carbono-hidrogênio, é influenciada pela vizinhança, pelo entorno. Né? Então, quando tu coloca essa ligação aqui, tem 414, é um valor médio, tá? Não é um valor preciso, não, porque existem pequenas diferenças. Então, isso tem que ser levado em conta. Aqui o carbono também. Normalmente, esses valores em vermelho aqui, eles são, né, são valores obtidos com muita precisão. Né? Hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com flúor, com cloro, com bromo, com iodo, carbono, oxigênio, tem, né? Monóxido de carbono, no monóxido de carbono. Tá? E esse daqui seria carbono duplo de uma carbonila, ou seja, o carbono estaria ligado ainda com mais duas outras coisas. Né? Existe o carbono duplamente ligado ao oxigênio de uma carbonila, né, do ácido acético, por exemplo, e existe o monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele se determinou experimentalmente o valor com grande precisão. Está em vermelho porque se obteve com grande precisão valor experimental. Né? Agora, quando se trata dessas outras aqui, não foi determinado, foi feita uma média, né? Porque existe um entorno, como eu disse, e que pode influenciar. Né? O carbono ligado ao flúor pode ser de um carbono de um metano, de um etano, de um outro, né, de um outro molécula qualquer aqui, de um trifluoracético, né? Pode ser de várias moléculas que têm um carbono ligado a um flúor. Daí tem as vizinhanças, né? O carbono normalmente está ligado com muitas outras coisas. Essas outras coisas são a vizinhança dessa ligação, que interfere, né? Vai interferir aqui nesses valores. Então foi colocado um valor médio, não é tão preciso não. Está aqui de novo, né? Uma sequência, né? Ligação flúor-flúor foi determinado, né? O oxigênio foi determinado, hidrogênio com grande precisão. Os outros são valores médios, tá? Foi feito então aqui a entalpia da ligação, né, no oxigênio, é um valor médio. Né? Entalpia média de ligação em moléculas poliatômicas, tá certo? Então aqui 502, né, na água. Agora na segunda já é 427. Se você nota que para tirar, romper homoliticamente, entende? Que uma coisa é ruptura homolítica, outra coisa é uma ruptura heterolítica. Homolítica, cada átomo fica com o seu elétron, se desfaz a covalência, né? Se desfaz a cooperação entre eles, cada um fica com o seu elétron. E nem sempre acontece, as rupturas costumam ser heterolíticas. Mas tudo bem, é uma ruptura homolítica aqui entre hidrogênio e oxigênio, você precisa de 502. Se fosse uma ruptura heterolítica, que o oxigênio, né, que tem mais tendência, mais afinidade eletrônica ficar com o elétron, a ruptura seria mais fácil, porque necessitaria de menos energia. Para não confundir, né? Senão existem certas reações em que existem rupturas homolíticas e outras que são rupturas heterolíticas. Mas para exercício, você considera como se fosse, né, nos exercícios que vão vir aí, vamos ver rupturas homolíticas normalmente para efeito de cálculo. Está aqui, né, para quebrar a segunda ligação, ó, hidrogênio e oxigênio, já precisa de 427. A primeira quebra foi mais difícil, talvez por causa do entorno, né? A segunda já foi mais fácil. Daí você calcula, né, 502 com 427, divide depois 2 para dizer qual que é a energia de ligação hidrogênio e oxigênio. Seria o 502 da primeira quebra, seria
né? A ruptura homolítica, né? Aqui na primeira quebra ainda tinha um hidrogênio fazendo na vizinhança da ligação OH. Agora na segunda não tem nada aqui na vizinhança do OH para quebrar. Então já altera. Então é 464, que é um valor médio. Bom, aqui está um esquema que permite fazer cálculos, né, de entalpia nas reações químicas. Você pode prever, né, você pega todas as ligações. Quando se faz uma reação química, você sabe quais são as ligações que vão se quebrar nos reagentes e quais são as novas ligações que terão que se formar nos produtos. Você faz a estrutura de Lewis, né, dos reagentes, faz a estrutura de Lewis dos produtos. Daí você vê que ligação que se quebrou nos reagentes e quais foram as ligações que se formaram no produto. E você calcula quanto de energia é necessária para quebrar aquelas ligações iniciais e quanto de energia vai se formar na formação de novas ligações. Então, na quebra de ligações, é um processo endotérmico, tem que colocar energia no sistema. A formação de novas ligações é um processo exotérmico, perde energia, o sistema fica mais estável, né? Então, você aqui tem uma reação do tipo endotérmica, tá certo? Você sai aqui de moléculas do reagente, quebra, né, as ligações, forma os átomos individuais, quebra, né? Depois você volta, né, a formar ligações para gerar o produto. Se, né, na hora que você forma as moléculas do produto, a energia para chegar aqui, né, aqui é toda a energia que você gasta para quebrar as moléculas, para vir até aqui, ó. A somatória, né, você soma todas as energias de ligações que são quebradas dos reagentes. Precisa de toda essa quantidade de energia aqui, que é a variação de entalpia, né? Depois você soma todas as energias que são liberadas quando as novas ligações são formadas no produto. Está aqui a somatória. Então você subtrai o que você teve que gastar do que você, né, foi liberado, né, de energia. E daí, se o valor que foi introduzido, né, é maior do que foi produzido, é uma reação do tipo endotérmica, né? Você gastou muito, o sistema absorveu muito mais energia do ambiente do que produziu ao se formar as novas ligações. Então, existe um excedente de energia que teve que ser colocado. Agora, existem situações em que, né, se gasta pouca energia para quebrar relativamente à quantidade de energia das novas ligações que vão se formar. Daí esse aqui é um processo exotérmico. Então tá, o ΔH, né, da reação química pode ser calculado dessa maneira. Energia total fornecida para acontecer essas quebras de ligações e energia total liberada na formação de novas ligações. Daí você subtrai uma coisa da outra, você tem um ΔH. Note que o ΔH tem que ser negativo para reações do tipo exotérmica e positivo para reações do tipo endotérmica. Aqui nessa disposição aqui, energia fornecida menos energia liberada, já vai dar, né, energia fornecida necessária para quebrar as ligações. Você soma, né, a energia para quebrar todas as ligações necessárias aqui nos reagentes, depois, né, subtrai das energias, da somatória das energias usadas para formar, né, as novas, seria a energia produzida, liberada, né, na formação das novas ligações. Se o valor é negativo, a reação é do tipo exotérmico. Se ela é positiva, é uma reação do tipo endotérmica. Você pode ter uma noção de quanto, né, se uma reação vai acontecer com facilidade ou dificuldade, né, para produzir glicose, né, a partir da água e do gás carbônico, as plantas usam, pega água, né, do solo, pega gás carbônico da atmosfera, ela precisa de energia, uma reação endotérmica para produzir glicose, celulose, né, amido, né, proteínas e tal. E depois, quando você faz a reação inversa, transforma essa glicose de volta em CO2, é uma reação exotérmica. Daí você usa essa energia para o seu organismo funcionar. Então tá aí, né? Esse processo endotérmico, processo exotérmico, né? E você calcula essas diferenças. A gente vai fazer um exercício para praticar isso aí, fechar esse assunto de ligações básicas. Está aqui um exemplo: hidrogênio mais cloro, uma reação simples.
Está aqui o hidrogênio e o cloro. O que tem que acontecer para a reação acontecer? A ligação hidrogênio-hidrogênio tem que quebrar, a ligação cloro-cloro tem que quebrar, daí você tem que gastar energia para quebrar, né? E as novas ligações vão se formar, hidrogênio, cloro, hidrogênio, cloro. Tem energia, né? Tanto para quebra, é a mesma energia para quebrar a ligação hidrogênio-cloro, é a energia, né, que se forma quando, né, que se libera quando as ligações se formam. Então, se você gasta, né, 1000 calorias aí para quebrar uma ligação dessa, quando ela se forma por sua vez, ela também libera 1000 calorias. É o processo inverso, né? Então está aqui a reação, está aqui uma outra reação, hidrogênio com oxigênio para formar água, está aqui os átomos, né? As moléculas de hidrogênio, as moléculas de oxigênio. Note que aqui tem que quebrar as ligações de hidrogênio. É só olhar na tabela quanto de energia tem que gastar, né, para quebrar essa ligação de hidrogênio. Quanta energia tem que gastar para quebrar as duas ligações de oxigênio. Está lá na tabela. Você já sabe. Daí você nota que vai precisar de duas moléculas de hidrogênio. Então tem que quebrar dessa e dessa. E vai ter que precisar de uma molécula de oxigênio. No caso, vai ter que quebrar essas duas ligações aqui. Está lá na tabela. E vai se formar, ó, uma aqui, ligação, outra aqui, outra aqui. 4 ligações H, ó. Você está lá também. Então você sabe se vai ser uma reação endotérmica ou exotérmica e qual é a energia produzida. Né? Sem você nunca ter feito essa reação, você já sabe muita coisa que vai acontecer. É uma reação exotérmica, é usado para combustível de foguete. Né? Existem reações que são lentas e reações que são rápidas. A gente vai ver isso em cinética química. Então, uma reação exotérmica muito rápida se produz energia em grande quantidade, numa fração muito curta do tempo, e isso caracteriza uma explosão, né? Principalmente quando se forma gás. Está aqui um exercício para praticar isso. Utilize a equação 9.3, aquela somatória, né, das energias, né, necessárias para quebrar as ligações dos reagentes, menos a energia, né, que se forma, que se libera na formação de novas ligações, para ver se a reação endotérmica ou exotérmica, qual é o ΔH dela, né? Para calcular a entalpia de reações para o processo. Está aqui, ó. Compare os seus resultados com os obtidos a partir da equação 6.18. Lá no capítulo 6, a gente fez essa mesma reação e usamos lá entalpia de reação, né, termoquímica, já foi visto. Dá uma olhada lá que tem esses valores lá. Tá aqui, você tem que levar em consideração também o balanceamento, né? Se forma duas moléculas de ácido clorídrico. Então aqui está uma molécula de hidrogênio, um hidrogênio ligado ao outro, uma molécula de cloro, um cloro ligado a outro. Essa ligação se quebra, essa ligação se quebra, e o hidrogênio fica ligado com o cloro e um dos hidrogênios com outro cloro. Certo? Isso aqui é uma equação balanceada. Então você tem que ver quanta energia você gastou para quebrar aqui, quanta energia você gastou para quebrar aqui, e daí quanta energia se formou em cada uma dessas daqui, que são a mesma, duas vezes, e subtrair uma coisa da outra para ver se é um processo endotérmico ou exotérmico, qual é a energia, né, o balanço de energia dessa reação. Estratégia. Lembre-se que a quebra de ligação em um processo que absorve energia endotérmica e a formação de ligação é um processo que libera energia exotérmica. A própria palavra diz, endo e exo. Portanto, a variação total de energia é a diferença entre esses dois processos opostos, né, conforme a equação, né, da somatória lá das energias. Então vamos lá. Resolução. Começamos contando o número de ligações quebradas e formadas e as variações de energias correspondentes. A melhor forma de fazer isso é criando um quadro. Né? Então você faz um quadro aqui, número de ligações quebradas. Só tem uma, né? Só tem um hidrogênio que tem que ser quebrado. Gasta-se 436, total 436. Vai ter também uma, né? Está aqui o reagente. Quantas ligações serão quebradas? Uma, né? 242, se é uma só, então 242 mesmo. Se fosse duas, você multiplicava. Aqui, ligações formadas. Se forma essa composto aqui. Se formam duas moléculas de ácido clorídrico, então duas. Cada ligação HCl, se olha lá na tabela, é 431. Então, vezes 2 dá 863. Da energia total fornecida, né? Que é o que ele vai precisar para quebrar as ligações. É 436 mais 242,
No total, se necessita, né, fornecer 679 calorias, quilojoules, para quebrar essas duas ligações. Energia total liberada. Aqui notamos que quando se formam essas ligações, se libera 863. Né? Sempre que ligações se formam, se libera energia. Sempre que você tenta quebrar ligações, se gasta energia. Às vezes a energia necessária para quebrar, inicial, é tão grande ou é grande o suficiente que impede que a reação comece. Ainda que depois a energia lá na frente vai ser produzida, uma energia muito grande. Mas para você começar a reação, né, você precisa introduzir uma energia inicial. Se diz energia de ativação, a gente vai ver isso, né, mais para frente, mas às vezes a reação não acontece simplesmente porque existe essa necessidade, essa barreira, né, esse obstáculo de ter que quebrar a primeira ligação. Daí né, o processo vira uma cascata, né? A energia já vai sendo produzida nas primeiras reações, vão servir para, né, fornecer energia para manter a reação em continuidade. Então aqui, ó, 863, que é, né, a energia liberada. Então vai ser um processo exotérmico, 679 que é necessário para quebrar essas duas ligações aqui, e 863,8 que vai ser a energia das duas novas ligações. Então vai dar um saldo, né, um saldo positivo. Então o ΔH 679 menos 863, você já coloca nessa disposição aqui, ó, energia, né, que vai ser introduzida menos a energia que vai ser formada, tá? Para dar o valor negativo do ΔH, senão vai dar positivo. Sempre aqui a soma da energia gasta, né, para quebrar as ligações primeiro, e energia formada nos produtos depois. Para dar senão fica invertido o sinal. Daí ficou negativo, significa que é uma reação exotérmica e tem, né, um ΔH negativo de 184,7 kJ por mol. Alternativamente, podemos utilizar a equação 6.18, né, que seria a energia de formação do ácido clorídrico, né, menos, né, de 2 átomos, né, 2 mol de ácido clorídrico, menos a energia de formação do hidrogênio, que é zero, energia de formação do cloro, que é zero, energia de formação, entende? Lá temos uma tabela, né, uma termoquímica. Elementos simples, energia de formação zero, né? É uma convenção, já falamos sobre isso. Quem tiver dúvida, recorda, dá uma olhada lá de novo. Tem que dar o mesmo valor, né? E dá, né? Certo? Verificação. Esperamos que os resultados da equação 9.3 e 6.18, essa aqui é a resolução pela, né, pela metodologia da termoquímica, né, que foi visto lá no capítulo 6, e essa é a resolução agora pela quebra das ligações, que também é uma termoquímica, né, de ligações. Tem que dar o mesmo resultado, né, não pode ser discrepante. Pequenas discrepâncias podem ser devido a, né, ou, né, aquela média que a gente falou, né, que existe na hora de você fazer o cálculo das entalpias de ligação, no caso do entorno, da vizinhança da ligação. O resto está tudo certo. Aqui, calcule a variação da entalpia para a combustão do hidrogênio gasoso. Ó, hidrogênio mais oxigênio para formar água. Você tem que quebrar as duas ligações aqui, né, do oxigênio, uma dupla, e quebrar aqui. Nota que tem que estar equilibrada a reação, né? Para formar duas moléculas de água, está equilibrado. Faz a mesma conta que a gente fez anteriormente, né? Seguimos basicamente o mesmo procedimento do exercício anterior. Note, contudo, que a água é uma molécula poliatômica, assim necessitamos do valor da entalpia média do... Ah, sim, aqui sim que é médio. Construímos o seguinte quadro. Está aí o quadro. Aquele quadro, né? Hidrogênio, hidrogênio vai precisar quebrar duas moléculas de hidrogênio, cada uma delas é 436, vai dar 872. Para o oxigênio, uma só, é 498, essa dupla, né? Dá 498 aqui. Vai se formar 4 ligações HO, certo? 4, vai ser 2 moléculas de água, cada molécula de água tem 2 hidrogênios, né, ligados, então são total 4 ligações, hidrogênio e oxigênio. Cada uma delas 460 dá 1840. Esse, né, total de energia fornecida para quebrar as ligações de hidrogênio e as ligações do oxigênio estão aqui. Você soma 472, você vai precisar de 1371. E o total de energia liberada está aqui, né? 1840. Subtraindo uma coisa da outra, você tem, né, o valor de uma reação exotérmica, produz 469 kJ por mol de, né,
de hidrogênio e de oxigênio, tal como está naquela equação balanceada. Tá certo? É muito fácil, né? É só ter a tabela. Este resultado é apenas uma estimativa, porque a entalpia de ligação HO é uma quantidade média, como falamos, né? Os valores não são, aqueles valores que estão em vermelho são exatos, os valores da tabela. Os valores que estão em negro é um valor médio. Alternativamente, podemos utilizar a equação 6.18, que é lá usando a termoquímica das reações. Note que aqui a energia de formação da água é medida, sabe, em calorímetros, né? Você coloca lá hidrogênio dentro do calorímetro, coloca oxigênio dentro do calorímetro, dá uma chispa elétrica para iniciar a reação, explode, você vê quanto calor se formou. Você mede experimentalmente a energia, né, produzida na reação. E daí você sabe qual foi a entalpia. Né? E você também pode usar a equação de Ness. Né? Você pega a energia de formação do produto menos a energia de formação dos reagentes. Hidrogênio e oxigênio, convencionou-se, né, que os elementos no seu estado natural é zero. Então, zero, zero. E então o valor de formação da água é puramente o valor do calor produzido no calorímetro. E eles fizeram isso e deu 483, ou seja, é bastante próximo dos valores obtidos aqui por entalpia de ligação. Verificação. Notem que o valor estimado com base nas entalpias médias de ligação é bastante próximo dos valores calculados utilizando os dados da entalpia padrão de formação. F de formação, zerinho de entalpia padrão, né, de formação. Condição normais de temperatura e pressão, 25 graus centígrados, uma atmosfera de pressão. Em geral, a equação 9.3 funciona melhor para as reações que são ou bastante endotérmico ou bastante exotérmico, isto é, reações para as quais o delta H aqui for maior que 100, esses delta H aqui. Reações então, que tem uma variação muito grande, né, de entalpia de reação, nossos cálculos a partir das entalpias das ligações funcionam muito bem. É isso.